multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e não aborrece seu pai, e não aborrece seus irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser um discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que vierem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Eu vou fazer mais uma oração, irmãos. Senhor Deus amado, Senhor Deus, te rendamos graças, sim, por estarmos, Senhor Deus, na tua casa, nessa casa chamada casa de oração. Pai amado, nessa noite de quinta-feira, Pai amado, que o Senhor Deus nos proporcionou de estarmos aqui, Pai, porque o sustento que nós tivemos, Senhor Deus, para poder virmos à tua casa, proveio do Senhor, Pai. E pedimos que, em nome de Jesus Cristo, Senhor, pelo teu Santo Espírito, possa ministrar também a tua palavra ao nosso coração, daquilo que nós temos necessidade, que venha, Senhor Deus, ser edificação para a nossa vida e nos fazer, Senhor, que possamos sair daqui fortalecidos pela tua palavra e por aquilo que o Senhor vier, Senhor Deus, a falar sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podeis se assentar. Irmãos, eu vou trazer uma mensagem bastante sucinta, mas falando sobre o serviço de abnegar, a abnegação do serviço a Cristo. Irmãos, eu creio que eu vou trazer uma resposta que na verdade é uma dúvida que poderia ter surgido muitas das vezes, pode surgir no coração de alguns irmãos. Isso, irmãos, pode ser uma coisa minha, como pode até certo ponto não ser. Mas por inúmeras vezes nós falamos sobre a graça, falamos sobre alguns dons que nós recebemos imerecidamente, que a graça, aquilo que Deus ele executou sobre a nossa vida pela pessoa de Cristo. Até mesmo há tempos atrás eu falei sobre a justiça de Cristo, né? A justiça de Deus. E quando nós falamos sobre a graça, pode existir uma má compreensão de falarmos sobre uma graça e falar sobre nós recebemos a salvação mediante graça. E em alguns pensamentos e algumas condutas pode ser que as pessoas elas compreendam que por simples fato de nós sermos agraciados em nossa salvação e não sermos merecedores de tudo aquilo que nós recebemos, isso nos coloca numa condição de não ter nenhum tipo de conduta e serviço que nós possamos executar na nossa caminhada cristã. E isso, irmão, surgiu no meu coração por inúmeras vezes, até mesmo que eu estou falando da minha pessoa, por pregar, falando com relação à justiça e graça, e falando sobre salvação, e poderia, de certo ponto, surgir no coração da igreja aquela dúvida sobre responsabilidade. Eu já também preguei por inúmeras vezes falando sobre responsabilidade cristã, mas a vida cristã, irmãos, é uma vida de renúncia, é uma vida de abnegação. Eu não estou dizendo em nenhum momento, quando eu vou falar sobre as epístolas paulinas, e principalmente quando eu gosto muito de pregar epístolas romanos e algumas outras epístolas que falam sobre a graça de Cristo, eu não estou, irmãos, isentando responsabilidade humana. Não estou falando de nenhum momento, em nenhum ponto, de que não existe alguma conduta humana que deve ser seguida pela graça que nos alcançou. Porque, irmãos, a má compreensão da graça faz com que nós possamos não cair em graça, mas cairmos numa desgraça, caímos num caminho de desgraça. Um caminho onde a graça, na verdade, ela não nos conduz. Por que eu estou dizendo isso? Por inúmeras vezes já ouvi falar, irmãos, e o interessante, o texto que nós acabamos de ler, interessante desse texto é o seguinte: quando o escritor Lucas, ele relata, esse texto não está somente relatado, alguns textos aqui não está
Essa parábola não está somente relatada em Lucas, mas também relatada no Evangelho de Mateus. Mas o que é interessante dessa porção que nós lemos, que Lucas ele inicia falando que grandes multidões o acompanhavam, ou seja, grandes multidões seguiam após Jesus. Isso não se faz diferente dos nossos dias. E interessante que quando nós lemos, isso automaticamente também nos chama a atenção do presente momento que nós vivemos como igreja. Inúmeras pessoas acompanham a Cristo, inúmeras pessoas se dizem cristãs, inúmeras pessoas dizem que são frequentadoras de uma igreja, ou que fazem parte de uma denominação, ou que são cristãs de alguma forma. Mas é interessante, irmãos, que Jesus Cristo, após o próprio evangelista deixar claro, porque eu creio que isso ele tem um objetivo na mensagem, de falar que muitos seguem a Jesus. E eu posso, irmãos, tentando parafrasear ou trazendo num contexto mais atual para nós, dizer que da mesma forma como acompanhavam Jesus Cristo na sua vinda e no seu caminho, no momento que ele passava sobre a face dessa terra, muitos também são dos que acompanham Jesus. Só que aí está a diferença do que Jesus Cristo vem a ensinar para os seus verdadeiros discípulos, porque acompanhantes, muitos podem acompanhar. Muitos podem estar na caminhada cristã, muitos podem vir até Cristo e até mesmo aquela indagação com relação ao que é escrito em Mateus 16, da indagação que Jesus ele faz com relação aos discípulos. Quem dizem ser os homens ser eu, né? Quem os homens falam sobre o Filho de Deus, né? O que aqueles homens estão dizendo? Então, irmãos, muitas pessoas acompanham Jesus Cristo, muitos são cristãos, muitos falam, irmãos, seguir uma caminhada cristã, mas qual é a qualidade dessas pessoas? Que tipo de pessoas, irmãos, estão permeando as igrejas evangélicas? Que tipo de pessoas estão frequentando os cultos cristãos, que fazem parte dos cultos e que louvam a Deus até mesmo durante esses cultos? Mas que tipo de pessoas? O evangelista ele fala grandes multidões, porque são inúmeras. Muitas são as pessoas que iam até Jesus Cristo. Eu me recordo de eu acho que está relatado lá em João, capítulo de número 6, se não me engano, aonde grande multidão já chegou a Jesus Cristo por causa até de alguns milagres que Jesus fazia. E quando Jesus ele foi mencionar uma palavra mais de responsabilidade, de união com Cristo, que eu creio que é assim que é essa palavra que Jesus Cristo ele vai falar sobre ele sendo aquele que não tomar da sua carne e do seu sangue não tem parte com ele. As pessoas, irmãos, iam aos montões se distanciando e dizendo que aquela palavra era uma palavra penosa e pesada. Então, irmãos, ser cristão de falar, qualquer um pode ser. Eu posso ser um cristão da boca para fora. Eu posso ter um doutorado, irmãos, em teologia, ser conhecedor, mas que tipo e qualidade de cristianismo eu tenho vivido? De que forma eu tenho vivido? Jesus ele volta para os seus discípulos e fala, vós também não querer ir? Ao ponto que Pedro lhe fala assim, não Senhor, para onde iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, irmãos, eu enxergo essa mensagem, essa parábola que Jesus conta da mesma forma. Porque Jesus na sequência ele fala assim, voltando-se, lhes disse, se alguém não vem a mim, e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então naquela multidão, as inúmeras pessoas que faziam parte daquela multidão, que foi contabilizada pelo evangelista Lucas, naquela multidão existiam alguns discípulos. Existiam, não todos os quantos seguiam Jesus Cristo eram verdadeiros discípulos. Quantos podem, irmãos, ouvir uma mensagem de Cristo e permanecer, irmãos, debaixo da graça de Cristo, debaixo da graça de Deus, depois de ouvir uma mensagem a qual muitas das vezes confronta o seu ego, confronta, irmãos, o seu eu, confronta a sua vida pecaminosa, a sua conduta errada, o seu ato errôneo? Quantos podem servir a Cristo dessa forma? Então Jesus ele fala assim, olha, aquele que, para você entender o que é a abnegação do serviço a Cristo, quando ele diz,
aquele que não aborrece, aquele que vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, Jesus ele não está de maneira nenhuma dizendo que nós devemos ser cristãos que volte as costas para os nossos familiares e as pessoas que estão próximas. Ele está colocando aqui, e é muito mais claro no Evangelho de Mateus, quando é relatado no Evangelho de Mateus, porque o evangelista Mateus ele diz, aquele que não ama mais a mim, em vez de aborrecer. Então, o que, irmãos, é interessante de nós entendermos dessa abnegação, é que a posição que Jesus Cristo ele toma sobre a nossa vida, é uma posição de primazia. Ele não está falando de aborrecimento da família, ou deixar de, irmãos, frequentar festas familiares, ou deixar de fazer parte do convívio de familiares que não são cristãos, e se dizer cristão dessa forma, porque na verdade, dessa maneira, você está verdadeiramente aborrecendo aos seus familiares, mas de uma forma negativa. O que Jesus Cristo está querendo dizer é que a mensagem de Jesus, por inúmeras vezes, ela vai se achegar à vida do cristão, como mesmo diz assim, que Jesus ele veio para até mesmo causar alguns momentos de divisão, mas a divisão que é causada é por causa da mensagem e da recepção que você tem nessa mensagem. E muitos não aceitarão, irmãos, o evangelho. E essa divisão que acontece no seio familiar, de você aceitar o evangelho de Cristo e seguir por esse evangelho, e a primazia que Jesus Cristo ele tem que ter sobre a tua vida. Então, muitas das vezes, irmãos, o que é mencionado, a palavra que seria mais cabível e compreensível é aquele que não ama mais a todos esses do que a mim, este de maneira nenhuma pode ser meu discípulo. E isso, irmãos, abrange não somente a vida familiar, como também algumas posições que nós tomamos na nossa vida, por isso que se segue no verso de número 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, a vida cristã, ela tem algumas responsabilidades e algumas coisas que nós devemos observar antes mesmo da caminhada cristã. Eu estava lendo um comentário bíblico sobre esse texto de Lucas 22, e o comentário diz assim, olha, o que podemos compreender em suma desse texto, dessa parábola que Jesus Cristo ele vai contar na sequência dessas duas parábolas é, se você não está preparado, não salte. Se você não está preparado, não inicie. Se você não está preparado a ter uma vida cristã, irmãos, não comece a ter uma vida cristã. Vida cristã, irmãos, não é você olhar para o cristianismo e achar que toda a sua caminhada vai ser um mar de rosas e que você vai deixar de sofrer na sua caminhada a partir do momento que você começar a servir a Cristo. Na verdade, é muito mais penoso do que muitas pessoas acreditam e por isso que deixam de seguir o caminho de Jesus. Primeiro ponto que devemos compreender, eu estou falando que a vida cristã é uma abnegação. É uma negação de si mesmo. É uma negação de vontades próprias. É uma conduta que nos leva, irmãos, a negar o nosso querer por muitas vezes e nos enquadrarmos na vontade de Deus. Quando entramos nas duas parábolas, o evangelista Lucas diz, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para que não suceder tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. O evangelista está falando sobre a vida cristã, sobre vida espiritual. Quantos irmãos não iniciam a sua jornada na carreira cristã e não retrocedem? Quanto não se voltam as costas porque não calcularam bem, irmãos, que a caminhada cristã também é uma caminhada árdua. É uma caminhada onde você também vai ter lutas. É uma caminhada onde você também muitas das vezes pode ser perseguido. É uma caminhada, irmãos, onde muitas das vezes você também vai ter que renunciar ao teu ego.
As pessoas não calculam direito, irmãos, que a caminhada cristã não é uma caminhada que você vive, segue, onde, irmãos, somente existirá bênçãos, onde somente existirá maravilhas, onde todo momento você vai estar sorridente, onde todo momento você vai estar tendo uma vida plena e satisfatória. A caminhada, irmãos, ela é árdua. Se existem caminhos, irmãos, de passos verdejantes, por muitos momentos você vai estar no vale da sombra da morte. Se existem alguns momentos que você vai estar, irmãos, com um mar calmo, existem momentos que você vai estar com um mar revolto. Caminhada cristã, irmãos, não é história de gibi, não é conduta cristã, não é história, irmãos, escrita por um escritor que coloca tudo da maneira como ele deseja, uma viagem tranquila em todos os momentos. Existirá momentos que as tempestades virão a combater, irmãos, o teu barco. Tempos atrás eu preguei aqui falando sobre Mateus 7, aonde Jesus mesmo se volta para os seus ouvintes que estão ali nos montes, na sua pregação no Monte das Oliveiras, falando sobre a sua pregação, e fala assim: aquele que ouve as minhas palavras, ouve minhas palavras e não as pratica, assemelha ao homem prudente, que vem e combate a casa, os ventos, a tempestade. Só que ele também vai dizer que o homem prudente também tem o mesmo combate na sua caminhada. Todos passamos por dificuldades, passamos por problemas e adversidades. Muitas das vezes você vai ter que tomar escolhas difíceis. Nós, irmãos, como homens, e os pastores que estão aqui à frente, não podemos, irmãos, te privar de conhecer que a caminhada cristã é uma caminhada árdua, mas é uma caminhada de recompensa certa no final. Porque o caso que nós vamos atracar o nosso barco, irmãos, no final dessa jornada, vai ser, irmãos, um cais, aonde sim existirá, irmãos, uma paz eterna, a nossa alma, e seremos conduzidos, irmãos, a chegarmos a Deus e permanecermos eternamente com Ele em paz. Mas na sua caminhada nessa terra, irmãos, você vai, por muitas das vezes, padecer por dificuldades. Quando este homem, o que é interessante, que ele diz assim, calcula para poder construir. Quando o homem, irmãos, ele vai construir uma casa, uma torre, como aqui é mencionada no texto, ele faz todo o cálculo do que precisa de material. Trazemos, irmãos, para o nosso conhecimento mais presente. Ele calculou quanto que vai de tijolo, calcula quanto que vai de cimento, areia, pedra, calcula, irmãos, o que ele vai poder ter que fazer na construção, e depois de calculado ele fala assim, eu vou precisar de tanto. Então, tendo tanto, eu vou começar a fazer a construção, porque chegando no final eu vou concluir essa construção. E o que é interessante, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele fala assim, comece sabendo que você vai concluir. Comece, irmão, sabendo que você vai até o final, porque senão você vai ser motivo de chacota, porque senão você vai ser motivo de zombaria. Olha lá, não dizia que era crente, não falava que era cristão, não falava que tinha seguido a Cristo. Irmãos, eu conheço muitos e muitos, irmãos, eu tenho certeza que o pastor tem muito mais caminhada do que eu, ele vai concordar comigo. Conheço muitas das pessoas, irmãos, que pareciam na vida cristã, sabe aqueles foguetes que você solta no final de ano, que você acende ele, ele dá aquele, irmãos, estopim rápido e sobe, fazendo, irmãos, maior estardalhaço, é um barulhão que vai suviando até lá em cima, irmão, mas é também aquilo ali, daqui a pouco ele já desce e cai. Eu conheço muitos cristãos, irmãos, nessa caminhada que eu tenho cristã, irmãos, sobre o cristianismo, que, irmãos, conhecem, ouvem falar de Jesus Cristo, é como aquele foguete, vê, irmãos, é lançado numa proporção bem rápida para o alto, fazendo um barulho, um estardalhaço, mas chega um momento que eles caem, retrocedem, voltam atrás. Porque caminhada cristã, irmãos, não é você crescer de uma forma rapidamente, irmãos, na sua caminhada.
é dia após dia, assentando tijolo, assentando massa, fazendo a construção, se aprimorando no caminho cristão, se fortalecendo na palavra de Deus, meditando nas santas escrituras do Senhor, entrando, irmãos, em momentos de oração, de jejum, sofrendo e padecendo por algumas dificuldades que amanhã você vai padecer novamente, mas vai ter experiência de passar por isso que você passou hoje. Você não vai ser, irmãos, hoje, aceitei a Jesus Cristo, como acontece com muitos aí, aceitei Jesus Cristo amanhã, irmãos, daqui 3 meses já é pastor de igreja, está pastoreando um rebanho. Eu conheço muitos que foram assim, irmãos, e hoje você vai evangelizar debaixo de viaduto e você encontra essas pessoas lá. Eu conheço muitas pessoas que eu cruzo no meio da rua, que eu conhecia como um homem de Deus, e que estavam pastoreando ovelhas, até pouco tempo atrás, que eu vou dar paz ao Senhor, a pessoa não cumprimenta com a paz do Senhor, porque já não querem ouvir falar mais de Jesus Cristo. Porque, irmãos, a sua conduta de vida cristã, ela não foi pautada, não foi lançada alicerce, não foi construída em cima de uma base forte, um fundamento forte, um alicerce forte. A caminhada, irmãos, é gradativa. O tempo que nós temos de viver no cristianismo é uma conduta sequencial, dia após dia, momento após momento, histórias após histórias, derrotas por algumas vezes, irmãos, sofrimento por muitas e momentos de alegrias por outras. Essa é a caminhada cristã. Servir a Jesus Cristo não é padecer por alguma dificuldade, algum problema na sua vida, e, irmão, se voltar a Deus e falar, Senhor, indagar do que está vivendo. Por esses dias eu até postei no grupo da igreja a história daquele hino lá, não sei se os irmãos viram, como eu não lembro o nome do escritor, mas no momento de maior dor e angústia da sua vida, falar que ele é feliz com Jesus, de ter perdido suas filhas, num cruzeiro, irmãos, sobre um navio, passando, irmãos, sobre o mar, sabendo que suas filhas morreram naquele lugar, e ir para a cabine do barco e escrever, eu sou feliz com Jesus. Então, irmãos, dificuldades enfrentamos sim, cristãos e não cristãos, o sol está aí para nascer sobre a cabeça de todos. Os problemas, a situação que o país vive, enfrento eu, enfrento o macumbeiro, enfrento o espírita, enfrento o católico, todos enfrentamos. Mas, irmãos, a vida cristã, ela vai cair em momentos que vai precisar de você tomar decisões que vão renunciar à tua vontade. Você está disposto, irmãos, a servir Jesus Cristo verdadeiramente? Essa indagação. Você está disposto a fazer irmãos, trilhar uma caminhada cristã, a servir um Jesus Cristo que por muitas vezes, e algumas vezes posso dizer, vai, irmãos, te encontrar no meio da turbulenta, irmãos, sacudida do teu barco da vida? Será que você está prestes a servir, irmãos, um Jesus, ou um Deus que por inúmeras vezes vai ter que não te livrar da cova dos leões, mas entrar contigo dentro da cova, ou até mesmo dentro da fornalha? Estamos, irmãos, preparados para viver esse tipo de vida? Imagine, irmãos, eu pregando a mensagem que se prega hoje para os discípulos que morreram martirizados no tempo irmãos, da igreja primitiva. Imagina eu falando para Pedro, ou para Paulo, ou para outros dos discípulos, para Filipe, falar assim, olha, o caminho com Jesus Cristo é um caminho pleno, de alegria plena. Aí, irmãos, o momento que Pedro tivesse prestes a ser crucificado, irmãos, e pedir Deus, fazer o pedido de ser crucificado de cabeça para baixo, ele fala assim, mas minha vida não ia ser uma vida plena? E as perseguições? E os problemas e as adversidades? Interessante, irmãos, que o cristão, ele compreende que os problemas fazem parte da vida, mas que ele serve um Deus que está presente em todo momento, em toda a história, irmãos, sustentando a sua caminhada cristã. O qual rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular
Se com 10 mil poderá enfrentar o que vem contra ele, ou com 20 mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está querendo dizer, fala assim, muitos seguem, muitos podem dizer que são cristãos, muitos podem acompanhar Jesus Cristo, mas um discípulo verdadeiro, ele é formado e forjado pela renúncia da sua vida diária. Um discípulo e um cristão verdadeiro, ele é formado, irmãos, pela conduta diária, sofrendo, padecendo, passando momentos felizes e momentos tristes. Assim é conduzida a vida cristã. Para a gente poder encerrar, eu não li o verso 34, mas é interessante a gente ler para poder encerrar. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançá-lo fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na caminhada que você fizer, irmão, principalmente jovens, eu sou uma pessoa jovem, ainda tenho muito a viver pela frente, tenho muitos sonhos que eu vou ainda projetar com Deus, que eu vou viver com Deus. Vocês como jovens também vão viver muitas coisas com Deus, momentos difíceis, pratos vão lhes ser colocados, as situações, mas calcule bem, servir Jesus Cristo é ter certeza que a paz que reinará sobre a nossa vida está no final, irmãos, da nossa trajetória na face dessa terra. Certa vez, irmãos, poderiam perguntar para um homem, falar assim, como que eu faço para ter paz? Para um homem de Deus, como que eu faço para ter paz com Cristo? Simplesmente, você tem que deixar essa terra nesse momento e seguir para a glória com Deus. O cais, vamos atracar no final e chegar num porto bem seguro para colocar ali assim as nossas dificuldades, os nossos problemas, tudo isso deixar para trás, para podermos entrar no gozo do nosso Senhor. Amém? Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.